o que é que acontece, Varela? Tem todo o processo de prestação de contas, que faz mensalmente a Prefeitura, a Câmara de Vereador, o Tribunal julga isso. Então, pode ter que tenha, assim, um erro técnico, pode ser, por exemplo, que um determinado recurso vá para um elemento de despesa, seja carimbado pelo elemento de despesa, tipo elemento de despesa 20, você bota na fonte 0, aí é um problema técnico, porém o tribunal entende que aquilo ali precisa de uma ressalva, precisa consertar aquilo, precisa resolver aquilo, então o tribunal faz ressalva. A ressalva, necessariamente, não é uma ilegalidade, entendeu? É para corrigir algum erro que tem. Por exemplo, o limite para gasto com pessoal é 54%. Sim. O Fundeb, sim, quando passa recurso para as prefeituras, exige, por lei, que gaste em pessoal 60%. Ora, a prefeitura ultrapassa um pouco o limite, de 54% para 55%, 51%, 54,1%, os ponto 2%, o tribunal aprova a conta, mas faz uma ressalva, não é? Porque também a legislação nossa hoje, da gestão pública, ela é ultrapassada. A lei de responsabilidade fiscal precisa ser corrigida em algumas coisas e as outras leis, as leis das licitações e outras mais dentro da gestão pública. Porém... Peraí. Então, deixa eu ver aqui. O governo federal me manda 1 milhão para a saúde. Exato. Bota a educação, que fica mais fácil de explicar. Vamos para a educação. Tá. Educação. Isso. Então, R$1 milhão para a educação. Eu posso comprar o que com esse dinheiro? Veja, o dinheiro que o governo federal manda para o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, para os municípios para gastar em educação, nós temos que investir em 25% em educação. Não é? Aí complementa com recurso próprio. Então tem que ser 25% para a educação, 15% para a saúde. Não é? É isso que tem que fazer todo mês. Então, se eu boto farda, por exemplo, não entra nos 25%. Se eu boto farda... Farda não é educação? Mas não entra nos 25%. Então, a farda eu tenho que pagar com recurso próprio. Se eu boto a farda e... Na verba da educação. E registro como os 25%, o tribunal glosa e faz uma ressalva, que eu não posso usar aquele recurso de 25% para pagar a farda. Por exemplo, transporte universitário que eu pago em Camaçari, não entra nos 25%. Outra coisa, o tênis que eu boto para criança na sala de aula, não entra nos 25%. Então, se eu colocar nos 25%, o tribunal glosa e diz o seguinte, faz uma ressalva dizendo que eu tenho que resolver consertar aquilo e pagar com os 25% e não... República de estudante, por exemplo, tá na verba da educação? Não. Então, o prefeito que fizer tem que fazer com recursos próprios. Porque a legislação é muito clara. O ensino fundamental... E que são recursos próprios? São recursos do ISS, IPTU, ISS... do imposto municipal. E também ICMS, que vai para a fonte zero no orçamento. Não é? Então, por exemplo, são diversos casos assim que acontecem na gestão pública. Às vezes não é uma ilegalidade. Pode ser ilegalidade, mas não pode também não ser uma ilegalidade. Depende de cada caso. A ressalva não decreta a desonestidade do gestor. Do gestor, não. Pelo contrário, é uma recomendação que o tribunal faz para que corrija determinadas questões. Em alguns casos. Em outros casos, que quando é mesmo ilegalidade, aí tem que ser apurado e, consequentemente, condenado os culpados. Né? Isso. Macatano, a seca, eu quero saber, o governo está no jornal de hoje aí, 2.700 milhões que a Dilma está liberando para combater a seca, especialmente na Bahia. Como é que está a situação agora da seca no nosso estado? Varela, eu quero aproveitar seu programa aqui, pedir inclusive que você colocasse esse assunto, porque é um assunto gravíssimo. Não é? Nós temos hoje 214 municípios em estado de emergência. Não é? A seca não é um fato inusitado. De 20 e 26 anos, de 26 e 26 anos, não é? Ela já tem ocorrido. Você lembra da seca de 32? Quando era menino, meu pai falava da seca de 32, que foi a pior seca, que foi de 30 a 33. O pior momento foi 32. A seca de 77. Em 1877, aqui no Nordeste, teve uma seca tão tirana que morreram 500 mil pessoas. Foi 10% da população nordestina, que naquela época era 5 milhões de pessoas. O que é que acontece com a seca? 90% dos municípios do semiárido chove de novembro a março. Não choveu esse período de novembro a março. Nós chegamos em março, que exatamente esgota o período de chuva sem chover. Então ela vai ser prolongada até novembro. E diversos especialistas dizem hoje que a previsão que a seca vai ser 2012, 2013. Essa é uma das piores secas da história do Brasil. Abril chuvas mil não aconteceu, já estamos com... Não aconteceu.
Normalmente o período chuvoso é de novembro a março. Então não aconteceu. Então nós já entramos no período de seca, de estiagem, melhor dizendo, já com estiagem, já com seca, entendeu? Então nós temos hoje mais de 2.500.000 baianos já passando necessidade nas zonas rurais. Bebendo lama, que eu estou vendo aí. A situação é grave e também tem uma série de burocracia. Nós já tivemos em Brasília 3 ou 4 vezes, conversamos com o ministro, conversamos com o representante do governo, tivemos com o governo do Estado, e tinha um tal do negócio num cartão, que é o cartão da Defesa Civil, que estava emperrado um pouco os recursos para sair, porque só podia sair por esse cartão. Para esse cartão sair, tem que a Prefeitura mandar uma lei para a Câmara, a Prefeitura tem que fazer o CNPJ específico, criar uma conta específica, botar um gestor, e isso demora muito tempo. Nós fomos a Brasília semana passada, resolvemos esse problema, o recurso agora vai ser repassado para o Estado, e o Estado vai pagar com cartão, para pagar o quê? Pagar os pipeiros, os caminhões que carregam a água para os municípios. Estão fazendo sorteio de caminhão no interior. Coisa está feia. O rio Camaçari está seco? Não, o rio Camaçari não está seco. Agora tem um problema que é o rio Paraguaçu. Ele está secando, está baixando muito. Se o rio Paraguaçu é que abastece Salvador, abastece Feira de Santana. Se ele baixar mais ainda do que ele está baixando, consequentemente, nós podemos ter uma crise também aqui dentro da região metropolitana e do recôncavo baiano. Então, é uma situação grave. E a diferença da seca para as enchentes é que na enchente cria aquele escândalo todo, cria aquela mídia toda. A seca não, a seca é um câncer que vai matando, sabe, é um fogo de montanha, silenciosamente, Varela. Então é uma situação grave, é muito grave o que está acontecendo na Bahia. Ontem, a presidente Dilma teve uma reunião aqui em Aracaju e vai mandar para o Congresso Nacional diversas medidas provisórias, que também foi uma luta nossa. O governo do Estado já liberou em torno de 20 milhões para os municípios, mas é pouco, todo mundo sabe disso. O governo tem se empenhado muito, o governador Wagner pessoalmente tem se empenhado nisso, a UPB, todos os municípios baianos. Nós temos que nos mobilizar e também mobilizar a sociedade baiana para ajudar os municípios que estão em seca, porque a água hoje é o que mais é importante para esses municípios, e o alimento, inclusive para o gado, porque o gado está morrendo, as plantações morreram todas, os animais estão todos morrendo. Olha como é que está aí, olha a situação que se encontra em todas as regiões do Estado. Você pegar o mapa da seca, você vai encontrar em todas as regiões do Estado, 90% do Estado hoje vive, que são 214 municípios, mais da metade dos municípios baianos. Conquista, o litro de água está mais caro do que o litro da gasolina. Não, Conquista, Caetité é abastecido com poço artesiano e não tem água no poço artesiano hoje nem para abastecer os carros-pipas, né? Tem município que está buscando água com 150, 200 quilômetros de distância, entendeu? Então é uma situação grave, que precisa do apoio de todos vocês. Prefeito, quero convocar os prefeitos da Bahia, são 417 prefeitos, não é isso? Isso, 417. Depois de amanhã está aqui no Centro de Convenções, não é isso? No Centro de Convenções é importante isso, Varela, porque é o seguinte, é o encerramento do mandato. Não é um encerramento político só do mandato. É o encerramento do ponto de vista da gestão. Técnica. Então tem uma série de questões que, se não forem observadas, se não forem feitas, e aí eu quero parabenizar Paulo Maracajá, o presidente do TCM, por também fazer esse evento junto com a UPB. Se essas questões não forem resolvidas tecnicamente, o prefeito vai ter conta desaprovada, sabe, o município vai ficar inadimplente, não vai poder receber recursos. Tem um município chamado Caém, por exemplo, vou dar um exemplo de município. Extremo sul da Bahia. Ele recebeu em março, na primeira cota de FPM de março, 0 na conta. Na segunda cota, dia 20 de março, ele recebeu R$3.000. Não dá para pagar nem o salário dos funcionários. R$3.000. Então, por quê? Porque aconteceu isso? Por causa de dívidas passadas, contas desaprovadas de gestores anteriores, aí não pode fazer convênio, aí está devendo no INSS, desconta no INSS quando passa o recurso, e o município fica sem recurso. Isso são vários fatos que têm acontecido dessa forma em vários municípios da Bahia. O Fábio Mota, que é secretário de Turismo, me disse, Varela, muitos municípios têm direito à verba, mas está inadimplente com a União. Não pode receber. São muitos municípios, ou com a União ou com o Estado, entendeu? Um abraço, Varela, e todo apoio ao povo nordestino, especialmente ao povo da Bahia, que está no estado de emergência em função da seca que assola o nosso estado. Valeu, Caetano!